Olá pessoal, o STF, mais uma vez o STF, o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte de Justiça, criou um crime. Veja se pode, pessoal. A Justiça criou um crime. Certamente baseado naquilo que está escrito lá na Constituição, que todo poder emana do burocrata. É assim? Claro que não, pessoal. Lá está escrito no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal de 88, que todo o poder emana do povo, provém do povo. O povo é o titular de todo o poder. E ele o exerce através de representantes eleitos ou diretamente na forma da Constituição. Não é possível um burocrata criar uma lei, inovar o sistema jurídico e muito menos criar uma lei penal que está subordinada a princípios muito mais restritos, como o princípio da reserva legal, com previsão na Constituição e no artigo 1º do Código Penal, que diz: não há crime sem lei anterior que o defina e nem há pena sem prévia cominação legal. Mas no julgamento recente, o Supremo Tribunal Federal disse que homofobia e transfobia são crimes e deve-se aplicar a Lei 7.716 de 89, uma lei assinada lá no tempo do Sarney presidente. É claro, pessoal, que o raciocínio que eles utilizaram é muito interessante. Eles sabem desenhar uma questão que racionalmente parece um argumento muito criativo e até convincente. Eu explico para vocês. Porque veja bem, essa lei mencionada, a Lei 7.716 de 1989, ela trata dos crimes contra cor e raça. O popular crime de racismo seria uma regulamentação da previsão constitucional acerca do racismo. Agora veja bem, a lei fez uma previsão original de crimes contra a discriminação, preconceito, discriminação em relação à cor e à raça. Depois, em 97, essa lei foi alterada com a lei de 97 e acrescentou religião, acrescentou origem, e aí você tem um bloco de pessoas realmente vulneráveis que não podem, em hipótese alguma, serem discriminadas. E isso é verdade. Não pode ser discriminado por razão de cor, de raça, de conceitos até ultrapassados antropologicamente, mas está ainda na legislação brasileira, na lei positivada. Então ninguém pode sofrer preconceito e ter o seu direito violado ou ser impedido de exercer o seu direito por questões de raça, de cor, de etnia, de religião e de origem nacional. Então, isso aí está expresso na Lei 7.716 de 89. Então, se há lei, há crime. Se não há lei, não há crime, pessoal. O que foi que o STF fez? O STF incluiu lá, além de raça, de cor, de etnia, de religião e de origem nacional, ele acrescentou a questão da homofobia e transfobia, ou seja, a orientação sexual. Lá a ser aplicado o crime de racismo. Ele criou um conceito chamado racismo social. Qual é o problema disso? Alguém aqui, ou juridicamente, raciocina que a pessoa vulnerável, a pessoa que tem problemas social de toda a natureza, como perseguição, sofrimento de diversa natureza, ele não deve ser protegido? Mas é claro que ele deve ser protegido. Então ele deve ser discriminado? Mas nunca, ninguém está defendendo isso, que loucura.
o que está se dizendo, à luz do direito, de todo o direito brasileiro, desde a legislação infraconstitucional e principalmente à luz da Constituição, é que o burocrata não pode criar lei, quanto mais a lei penal. Isso é uma violação do princípio da reserva legal, do princípio da separação dos poderes. Um burocrata não eleito jamais pode criar uma lei. Só quem pode criar uma lei é o representante eleito, porque todo o poder é do povo. E só vai poder criar lei formal para estipular as condutas que podem ser penalizadas no âmbito criminal, somente o parlamento, com a participação de outra autoridade eleita, que é o presidente da República, que sanciona ou veta a lei formal criada. Mas uma decisão judicial, a justiça criar um crime, é um absurdo jurídico. E alguns ministros do próprio STF concordaram com isso. Não foi unanimidade. E houve ministro lá que disse assim, não, isso não pode não, é competência do parlamento. Então, é mais uma vez o STF partindo para usurpar a função precípua dos demais poderes. E não há exceção para isso não, pessoal. Não tem como. Não tem como, é uma aberração jurídica e isso acontece no Brasil por fraqueza do parlamento, por fraqueza dos demais poderes. Era o que a gente tinha para dizer hoje. Nada de justiça criando lei. Quem cria lei é o representante eleito. E só lei formal, criada pelo parlamento, sancionada pelo chefe do executivo, é que pode criar crime. Jamais a justiça criar crime, que é isso? Então o STF tem que ser freado na sua sânia de criar o direito. Só quem pode criar o direito é o povo através dos seus representantes eleitos. Então era isso hoje.